Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Otávio do OTV Esportes. Esse é o nosso primeiro vídeo de vários, né? A gente vai fazer vídeos diários aí falando de esporte de modo geral, falando do nosso futebol, falando de futebol internacional, falando de tênis, falando de NBA, NFL, NHL, falando de rugby, tá? Então esse vai ser o nosso primeiro vídeo aí. Eu tô super feliz de começar esse canal, espero que vocês gostem, espero que vocês comentem, deem like, obviamente, e também se inscrevam no canal, tá? Vamos lá. Não dá para começar o vídeo de hoje sem falar do jogo do São Paulo de ontem, né? Como bom São Paulino eu preciso falar. Aquele jogo foi uma canalice ontem. É impressionante o que esse senhor Marcelo de Lima Henrique, esse juiz, fez ontem. É impressionante. Vamos começar. O jogo foi muito bom, um jogo extremamente movimentado, os times estavam jogando bem, jogo laicar, muito bom jogo, né? Aí o Hulk faz uma falta no Luciano que ele não dá, que foi na cara dele, ele tá 3, 4 metros do lance. Ele não dá, ele simplesmente ignora. E depois ele vê uma falta do Luiz Adriano, que é um negócio bizarro, tá? Ele protege com a mão no peito do cara, ele fala que Luiz Adriano deu um tapa na cara do Vargas e dá a falta ali na cara do gol pro Hulk poder bater, o que dá o rebote do Rafael e dá ali o primeiro gol do Atlético Mineiro, tá? Esse foi o primeiro erro. O São Paulo empatou, o São Paulo estava melhor, o Ferreirinha perdeu 2, 3 chances ali que dava para ter feito, tá? E o São Paulo dá aquele vacilo, aquele apagão ali no final do primeiro tempo, toma o segundo gol, tá? Que é bizarro também. Vamos lá. É claro, qualquer vídeo vê, a bola bate na mão do Paulinho, depois bate na perna e entra. O Zubeldia tá completo de razão, porque ontem os 2 gols do Atlético foram gols que deveriam ter sido anulados pelo VAR, tá? O primeiro, na verdade, o juiz viu a falta, ele só não quis dar porque era o Luciano, tá? O árbitro é caseiro, ele já é conhecido, isso é uma coisa importante. E depois aquele gol, assim, dá pra ver a mão do Paulinho mexendo, a bola pega na mão, bate na coxa e entra, e o VAR não anula o gol. Aí termina o primeiro tempo, no começo do segundo tempo, o Alan Franco, de uma forma bizonha, né? Porque ele pisa no pé do Otávio, ele mereceu a expulsão, ele foi expulso merecidamente, né? Ele pisa ali no pé do Otávio, que é o volante do Atlético, que é um baita volante, por sinal, o primeiro volante de primeira linha, né? E no meio de campo, com o Otávio de costas pro gol do São Paulo, ele vai seguindo o cara e de uma forma bizonha pisa, é expulso, e dali pra frente praticamente não tem mais jogo, né? O São Paulo ainda teve uma chance ali com o Luciano de empatar e não conseguiu. E depois não teve mais jogo. O Galo só administrou e fez a parte dele, o Atlético, que não tem nada a ver com essa arbitragem bizonha que foi ontem esse jogo do São Paulo. Gente, assim, eu fiquei revoltado vendo o jogo ontem porque é ridículo. Falando em lance polêmico, a arbitragem bizonha, tem o do Flamengo, né? Vamos lá. Que pênalti foi aquele que a Edna deu pro Flamengo? O Pedro, todo atrapalhado, chuta o próprio pé, ele se joga, a árbitra dá o pênalti, e o que é pior, o VAR não anula o pênalti, gente. Tipo assim, que é isso? Isso é bizarro. Detalhe, tá? Já é a terceira vez que o Flamengo é ajudado pela arbitragem, que dessa vez o Flamengo não ganhou. Teve aquele pênalti horroroso, logo nas primeiras rodadas que o juiz deu pro Flamengo contra o Atlético Goianiense, que inclusive ele expulsa o jogador do Atlético Goianiense e deixa o Atlético com 1 a menos. Depois tem aquele pênalti escandaloso que foi dado pro Flamengo contra o Fluminense. O cara de costas no chão, o juiz achou um pênalti ali. Aquilo ali foi bizarro, tá? E o de ontem, então, foi um pênalti cometido pelo Gasparzinho, né? Aquilo ali foi tenebroso. Por sorte, o Fortaleza, por sorte não, o Fortaleza ali com toda a competência que tem do técnico Vojvoda foi lá, conseguiu fazer os 2 a 1, né? Eu também achei que o primeiro gol do Fortaleza teve um empurrão no lateral do Flamengo, por isso que ele acabou cabeceando para trás. Eu acho também que o gol deveria ter sido anulado pelo VAR e não foi. De qualquer forma, o Fortaleza foi lá, fez o segundo gol e o resultado foi merecido. O Flamengo também não jogou bem, mas teve o resultado de ontem aí, o Flamengo que caiu para a 3ª posição do Campeonato Brasileiro, né? Então, 2 jogos em casa, né? Jogou contra o Cuiabá, empatou, jogou contra o Fortaleza ontem, perdeu. De 6 possíveis pontos em casa, ele só fez 1, tá? Agora vamos pro restante da rodada, né? Tô até com a minha colinha aqui para passar para vocês, né? Pra gente poder falar de jogo a jogo com vocês. Teve aí o Cruzeiro, esse ótimo time do Cruzeiro, tá? Eu tive no jogo São Paulo e Cruzeiro no Morumbi.
que o resultado foi super enganoso. O São Paulo ganhou de 2-0, mas o Cruzeiro dominou, amassou o São Paulo no primeiro tempo. E o jogador do Cruzeiro, lateral, também bizonhamente fez uma falta no Calheri e foi expulso. São Paulo acabou fazendo o segundo gol no comecinho do segundo tempo e matou o jogo, né? O Cruzeiro com a menos. Mas o Cruzeiro, mesmo com a menos, ele estava amassando o São Paulo dentro do Morumbi. Então esse time do Cruzeiro tá muito arrumadinho. Aquele Matheus Henrique, camisa 10, joga muita bola. O cara é craque, joga muito. E o Cruzeiro nem estreou os reforços ainda, hein? E tá ali no G6 do Brasileiro. Eu acredito, gente, que esse brasileiro vai acabar caindo no colo do Cruzeiro. Por quê? Os primeiros colocados, vamos lá. Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, eles têm Copa do Brasil e tem Libertadores. Eles vão ter que acabar negociando o Campeonato Brasileiro para poder fazer essas disputas, tá? Apesar que Botafogo e Palmeiras já se enfrentam agora, né? Mas tem Copa do Brasil, então vai ter que acabar negociando com o brasileiro. O Cruzeiro, que já vem forte, vai vir com reforço. Olha aí, hein? Escuta o que eu tô falando. O Cruzeiro vai vir aí para brigar pelo título, tenho certeza, tá? E o Grêmio, que tá num... Não sei o que acontece com o time do Renato Gaúcho. Renato é um técnico maravilhoso. Tem uma estátua na porta do estádio dele lá. E não sei, o time não acorda, né? Teve um problema agora com o Soteldo, que parece que o Grêmio não vai querer ficar mais com ele, que não voltou lá da folga que o Grêmio deu depois da Copa América, enfim. Muitos problemas no Grêmio, né? Poucos reforços também. Vamos ver como é que vai ficar essa questão do Grêmio. Eu sempre falo, né? O negócio do Grêmio é a gente tem 2 jogos a menos. Era a mesma história do Corinthians no começo do campeonato lá. Estamos na zona de rebaixamento, não tem problema, que é o começo. Eu sempre falo, time grande quando está na zona de rebaixamento vira um problema. Por quê? A bola começa a não entrar, é torcida pressionando, você não faz o gol lá, quando faz está impedido, o adversário vai na jogada seguinte e faz o gol. Time grande em zona de rebaixamento é complicado, então o Grêmio que se cuide aí, tá? O Bahia, esse bom time do Rogério Ceni, esse time muito bom, bateu o Atlético Paranaense em casa. O Atlético está nessa crise, né? Fazia um ano que não perdia o jogo em casa, de repente perde 2 seguidos, né? Pro São Paulo e pro Bahia. O Bahia é um time muito bom, tá? Eu também fui ver o jogo do Bahia e São Paulo no Morumbi. O Bahia é um time muito bom, tá? E merece estar na posição que tá. O Bahia, que agora tá em 4º colocado, passou o São Paulo, né? Graças à garfada de ontem contra o Atlético Mineiro, né? O Criciúma empatou com o Fluminense. O Fluminense também tá nessa fase que, pelo amor de Deus, hein? Vai de campeão da América pra Série B. De verdade, gente, acredito que só um milagre vai livrar o Fluminense desse rebaixamento, né? Pegou o time do Criciúma lá no Heriberto Hilsen, que é um estádio difícil de se jogar, um time encardido esse Criciúma. É um time difícil de ser batido, principalmente em casa. Tem um problema jogando fora de casa, mas em casa é difícil. O Fluminense já conseguiu empate ali no finalzinho na Bacia das Almas, né? Então, cuidado aí pro Fluminense, né? O Vasco... Eu sempre brinco que o São Paulo ressuscita morto, né? O Vasco, naquela fase horrorosa, não saía de nada, foi lá, meteu 4-1 no São Paulo, acordou, mudou da água pro vinho. E ontem o Atlético também, né? O Atlético já não ganhava, vinha numa baita crise, o São Paulo foi lá e acordou o Atlético, né? O São Paulo ressuscita morto. O Vasco, que veio aí jogando muito bem, com um golaço lá de falta no final, bateu o Corinthians, que vive essa fase difícil, né? Se o Corinthians não acordar, gente, ainda o Corinthians tem Copa do Brasil e tem Sul-Americana. Eu não acredito que vá muito longe, porque quando você tem jogo de Copa, você tem que negociar com o brasileiro. O Corinthians não consegue hoje negociar com o jogo do brasileiro, porque não adianta nada você ser campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil e cair no brasileiro. O Corinthians vai ter que negociar os jogos de Copa para fugir do rebaixamento, pra você ver que ponto que o Corinthians chegou, né? Então o Corinthians que se cuide, viu? Não tá fácil pro Corinthians, não. Palmeiras, que não perde, né? E ontem ganhou. O Palmeiras, quando não ganha, ele empata, ele não perde, é impressionante. Ganhou por 3-1 do Atlético Goianiense, com um bonito gol que o Shailon fez ali de empate do meio da rua, né? Então, o Palmeiras, que vem aí em segundo colocado, né? Empatado em pontos com o Botafogo, perde que o Botafogo tem 2 gols a mais, né? E o Atlético Goianiense, que pra mim também esse ano não escapa, vai acabar sendo rebaixado, né? E aí tem o jogo do Botafogo, que ganhou de 1-0, né, que deu a liderança do campeonato do Botafogo, contra o Vitória lá em Salvador, né, o Vitória que vem jogando bem, o Carpini conseguiu encontrar o time ali, o Vitória que mesmo quando perde, negocia, assim, não vende fácil as derrotas, né, você tem que suar muito para ganhar do Vitória. Então eu ainda acho que o Vitória tem chance de escapar dessa zona de rebaixamento. Tem muita gente dando o Vitória como rebaixado, não acredito não, acho que o Carpini tá arrumando o time ali, tá, e vai conseguir alguma coisa, tá, gente? E vamos falar agora aqui, eu vou até puxar aqui para poder passar para
para vocês, tá? A tabela atualizada do brasileiro, né? Então vamos lá, primeiro ali com o G5, né? Você tem o Botafogo e o Palmeiras com 33 pontos, dividindo a liderança, como eu falei para vocês, o Botafogo com 2 gols a mais. Flamengo com 31, Bahia 30, São Paulo em quinto com 27, Cruzeiro 26, Fortaleza 26, Atlético Paranaense oitavo com 25, Bragantino 22, tá? Para você ver como essa derrota foi doída pro São Paulo, hein? Todo mundo se aproximou, né? Atlético agora subiu para 10º com 21. Aí vem o Vasco com 20, vai ver como o Vasco se recuperou, né? Juventude 19, Criciúma em 14º com 17, Vitória em 15º com 15, Cuiabá em 16º com 14, e aí vem o Z4, hein? A zona, como diria o Luxemburgo, a zona ali da confusão, né? Corinthians em 17º com 12, já está 2 pontos do Cuiabá. Grêmio com 11 em 18º, o 19º Atlético Goianiense e o Fluminense em 20º. Acho que esses dois aí, gente, dificilmente escapam. O Corinthians e o Grêmio já tem chance, o Grêmio tem jogo a menos, né? Mas acho que Atlético Goianiense e Fluminense já deu. Acho que vai ser complicado, tá? Esse é o resumo do futebol nacional. Agora eu vou falar com vocês aí de Eurocopa. A Eurocopa, gente, que tá entregando tudo que a gente esperava, principalmente nessa fase de playoffs, né? Vários jogos indo para prorrogação. As seleções de menor expressão dando muito trabalho para as seleções grandonas e jogando bem, que é o principal, né? A gente vai ter a final agora desse jogão Inglaterra e Espanha. Eu acho que vai dar Espanha pela bola que a Espanha tá jogando, tá? Tem Yamal, que joga muito, Rodri, que é ridículo, que aquele cara joga no meio campo da Espanha, é bizarro, ele domina o meio campo de qualquer clube, de qualquer seleção, é surreal, né? Você tem também o Williams pelo lado esquerdo jogando, você tem esses 3 caras muito fortes, mais o Dani Olmo ali pelo meio, né? Só que a seleção inglesa, perdão, tem o talento, né? Você tem, vamos lá, do meio para frente você tem Declan Rice, você tem Jude Bellingham, você tem Saka, você tem Phil Foden, você tem Harry Kane. É muito cara bom e muito cara que pode definir no talento, né? É uma coisa importante, né? O sempre questionado técnico, o Southgate da Inglaterra, ele vai sempre encontrando o time, né? Já foi finalista da última Euro, com aquele jogo que também foi uma passada de mão na Dinamarca, né? Com aquele pênalti. Teve o pênalti agora contra a Holanda, que eu não achei também que foi, tá? Mas a Inglaterra jogou muito melhor, dominou a Holanda e mereceu ir pra final. Assim como a Espanha jogou muito mais que a França, né? A França foi dominada, o Mbappé ainda falou que o time jogou mal, ele jogou mal. E vai ser um jogão, tá, gente? O jogo que vai ser nesse domingo, às 4 horas no horário de Brasília, tá? E 9 horas no horário lá de Berlim. Não percam, hein, gente? Vai ser um jogão. Em contrapartida, a Copa América, que é um campeonato fraco, jogados em estádios lindos, mais uns campos horrorosos, menores do que o tamanho. Não sei como é que a Conmebol, assim, é muito amadorismo, né? Enfim, a nossa seleção pífia, sem espírito, sem garra, ninguém chama responsabilidade. A seleção brasileira é horrorosa, né? E agora vai ter a final de 2 boas seleções, né? Que é a seleção da Argentina, né? Atual campeã da América, atual campeã do mundo e favorita, no meu ponto de vista, para a final, tá? Contra esse bom time da Colômbia aí, que tem bons jogadores, que vai estar desfalcado de um jogadoraço, que é o lateral direito, que foi expulso agora no último jogo, que joga muito, mas tá com o Richard Rios voando, tá? O time tá muito bom. Esse jogo aqui vai ser às 9 horas aqui, horário de Brasília, tá? E eu acho que vai ser um jogão, promete muito. Então, domingo aí vai ser maravilhoso, hein? Vai ser um baita domingo aí de futebol, vai ser legal. E agora vamos falar de tênis, né? Um dos torneios mais charmosos do circuito, que é um dos 4 Grand Slams, que é o Wimbledon, né? Já tá chegando na sua fase final. Já foi definida, inclusive, a final do simples feminino, tá? Onde a Krejcikova derrotou na semifinal a fortíssima e favoritíssima Rybakina, tá? Surpreendeu a todos. Ela vai fazer a final com a Pauline, que derrotou a Vekit. A Pauline, que é uma história engraçada, né, gente? A Pauline, que ela se achou, né, no esporte. Ela basicamente está conseguindo os melhores resultados da vida dela este ano com 28 anos de idade, né? Que é uma idade considerada até já mais avançada para o esporte. Para você ver como tem atleta como Alcaraz, que é uma aberração, que já com 17, 18 anos está ganhando o Grand Slam. A Rybakina está se achando no esporte agora com 28, né? E essa final do feminino vai ser amanhã, ainda não foi definido o horário, tá? Assim como está se definindo a final do masculino. Hoje de manhã o Alcaraz derrotou o Medvedev, tá? Por 3-1 de virada,
tá? Para você, gente, que não curte tênis ou acha que o tênis é chato, esporte de coxinha, se você assistir um jogo como foi hoje, Alcaraz e Medvedev, ou o que pode acontecer, porque nesse momento o Djoko tá ganhando por 2-1, tá? Do Musetti. Então há um forte indício de que dê Alcaraz e Djokovic na final. Essa final deve ser feita domingo, vai ser feita domingo, só não está definido o horário ainda. E você tem que assistir, porque você vai mudar a sua opinião sobre tênis, tá? Então vai ser o jogo aí do Alcaraz, que já está na final número 3 do mundo, contra provavelmente o Djokovic, número 2 do mundo, tá? Assistam esse jogo domingo, gente. Vai ser um dia simplesmente espetacular, hein? Final de Wimbledon, final da Eurocopa, final da Copa América. Olha, vai ser realmente muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Comentem, se inscrevam no canal, tá? Todo dia a gente vai fazer um resumo diário do que aconteceu ali no Dia dos Esportes no mundo inteiro. Então espero que você curta. Tamo mais. Até amanhã. Tchau, tchau.